Gurizada do Genexus, vamos ver como é que faz hoje uma transcrição. Ou seja, você vai falar e o que tu falar vai ser jogado para o campo da tua aplicação. Não precisa mais digitar as coisas, você vai simplesmente agora falar. Já pensou? Tu tem na tua aplicação um campo muito grande que o usuário perde horas digitando e agora ele vai simplesmente precisar falar. E à medida que ele vai falando, o navegador vai ouvindo, e quando ele faz uma pequena pausa, a transcrição acontece. Isso tudo num desenvolvimento de não mais de 15 minutos. Vai ser um grande facilitador para o teu usuário, além de agregar valor para o teu software. Vamos ver como é que faz isso aí? Bom, primeiro a gente vai criar uma Web Panel, onde a gente vai colocar um campo, uma variável, que vai receber o texto. Vamos chamar ela de... vai ser o meu depoimento, um campo long varchar. Pode ser qualquer tipo de variável. O importante aqui é o nome da variável, tá? Porque depois a gente vai ter que rastrear ela. E a gente vai precisar colocar aqui um botão. Na verdade não é um botão, eu vou colocar uma imagem. Eu já subi previamente duas imagens de um microfone ligado e um desligado. Vamos startar ela com o microfone desligado. E é importante também a gente ficar atento ao nome que eu vou colocar. Vamos chamar aqui de Image Mic, porque depois eu preciso encontrar esse cara aqui. Essa imagem, ela vai ser um evento, então quando eu clicar nela, vai acontecer alguma coisa. Vamos chamar de microfone. Eu não preciso fazer nada aqui, eu só vou deixar esse código aqui para que ele seja um evento de clique, para ele gerar um evento de clique. E aí, no meu evento start, eu vou programar JavaScript. Então, como eu vou programar JavaScript para responder ao evento, aqui no meu start da tela, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso instanciar esse arquivo. Existem duas formas de colocar JavaScript dentro da aplicação, ou tu coloca direto no código, ou então tu faz um arquivo separado, que é até melhor para a tua manutenção da KB, inclusive para produtividade também. É mais fácil, é mais rápido, porque tu não perde tempo compilando. Então, nesse momento de produção, é mais fácil fazer desta forma. E aqui eu preciso colocar o endereço, onde é que está o meu arquivo, conforme a arquitetura do meu sistema. Eu aqui estou compilando com .NET, mas conforme a linguagem de programação, fiquem atento à arquitetura, porque pode mudar os endereçamentos. Eu venho aqui no meu alvo, no meu target, e eu crio uma pasta aqui. Vamos chamar JS, supondo que a minha arquitetura, eu tenho lá uma pasta com todos os meus arquivos JavaScript. Aqui eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de listen.js. Esse arquivo é onde eu vou colocar o código propriamente. Mas o que é importante para mim agora, nesse momento, é o endereçamento. Eu ainda não programei nada dentro do arquivo, mas eu já tenho o arquivo e o diretório, eu já sei onde ele está. Então é isso que eu tenho que colocar aqui. Eu estou dizendo aqui no meu programa, olha, quando tu disparar o start, tu tem que subir esse arquivo JavaScript, porque tem coisas lá que eu vou precisar. Além disso, a gente criou aquela variável do microfone, deu esse nome para ela, e ela vai responder a um evento JavaScript. Que evento? Ela vai ser um evento onClick. E aí aqui é onde ela vai disparar um evento que eu vou chamar de mic onOff. Como é um evento JavaScript, abre e fecha parênteses. Pronto. Meu desenvolvimento aqui no GeneXus terminou. É só isso. Eu só coloquei os dois elementos aqui na tela e estou dizendo, olha, lá eu preciso desse arquivo JavaScript, e aí quando clicar no microfone, ele vai disparar o evento onClick, e aí ele vai acionar este evento, essa function, né, essa function JS, é onde a gente vai verificar o resultado. Então, nesse momento, vamos compilar aqui só para a gente ver como é que vai ficar a interface, e depois, em seguida, a gente vai fazer a programação do JavaScript. Ó, é isso aqui. Bom, aqui eu estou usando a master page do Unânimo, do GeneXus 18,
Não se apeguem a isso, eu não programei tudo isso, eu só programei isso aqui, ó, esta caixa de diálogo e este botãozinho aqui, é só. Agora, lá naquele arquivo, vamos abrir aqui o listing, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar uma variável que vai instanciar o método de reconhecimento que está no WebKit do navegador. Então esse cara aqui, vamos chamar ele de Recognition, ele vai instanciar o camarada. E agora que eu declarei a variável, eu passo a trabalhar com ela. Eu preciso de duas coisas. A primeira é setar a língua, que no meu caso eu vou fazer em português, PTBR. Aí você coloca aqui PTBR. Se tu tiver uma aplicação multilínguas, fique atento porque tu vai ter que trocar isso aqui. Senão, se o cara começar a falar em inglês, por exemplo, e tu setou em português, ele não vai transcrever nada, porque ele não vai entender nada do que esteja falando. E outra coisa que você tem que fazer é o continuous. O que é o continuous? É para tu informar o seguinte, olha, tu vai me retornar múltiplos resultados, não somente uma palavra. Então, como são múltiplos resultados, né, uma transcrição de texto, você seta ele como true. Agora, o que acontece? Esse cara aqui, ele tem um método chamado onResult. Esse WebKit ele tem um onResult, onde ele vai ter uma função aqui. A gente vai programar uma função, porque a gente precisa receber, através desse evento aqui, o resultado. Então, esse cara, agora a gente faz um laço para pegar tudo que ele for reconhecendo. E nesse laço, a gente, até que ele chegue no final, enquanto ele não chegar no final, a gente vai incrementar ele na nossa variável que está aqui na tela, que é essa aqui. Então, como a gente deu o nome dela de long_varchar, nós sabemos que o Genexus sempre, quando tem uma variável, ele coloca um V na frente. Então, o nome dela, ela passa a ser v_long_varchar. Então, através de JavaScript, nós vamos agora pegar o arquivo aqui e vamos fazer o seguinte, document.getElementById. E aí o nome da minha variável, que é o v_long_varchar. Feito isso, o que eu vou fazer com ela? Eu vou acessar o ponto value dela, ou seja, eu quero saber do valor dela. E o que eu vou fazer com o valor? O valor é o conteúdo da variável, né? O que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar o resultado desse evento, que é a transcrição. Me dá a transcrição desse evento, que é esse cara aqui. Pronto, está feito o nosso código. Agora, eu vou programar aquele botãozinho do microfone aqui. Esse clique aqui desse cara, eu estou dizendo que ele vai receber isso aqui. Então, vamos programar a function. O que esse botãozinho aqui ele vai fazer? Ele vai ligar e desligar o microfone para mim. Além de trocar a imagem, né, para eu saber o que é que eu estou usando. Então, vamos fazer aqui, eu vou precisar de uma função. Abre e fecha a função. E assim como eu rastreei aqui, ó, através do getElementById, o meu v_long_varchar, eu vou fazer a mesma coisa com o botãozinho. Vamos dar um nome aqui para ele, né? ImageMic. E aí eu pego, só que agora não é mais o v_long_varchar, agora eu quero saber do microfone. Que nome que a gente deu? Ó, ImageMic. Então, se eu dei o nome de ImageMic, é esse nome que eu tenho que colocar aqui. ImageMic. Pronto. Agora que eu tenho essa variável, eu vou conseguir trabalhar com ela para trocar a imagem. E eu vou precisar de uma outra variável aqui de controle. Essa variável de controle serve para quê? Para eu saber se eu estou ligado ou desligado. Então vamos chamar ela de reconhecendo, vamos declarar aqui como variável, né? Variável reconhecendo, ela vai startar como falsa. Então, se eu já estiver reconhecendo, o que eu quero fazer? Eu quero parar. E do contrário, eu quero startar, eu quero começar. Ou seja, eu estou ligando e desligando o microfone. Esse cara aqui, que é a minha variável do WebKit, eu vou fazer o seguinte, você vai parar. Porque se você já está ligada, e eu clico de novo no evento, né, você já está ligado
e eu cliquei no evento, então agora tu pare. E troco o valor da minha variável de controle. O que ela era verdadeira agora passa a ser falsa. E aí a minha imagem, que eu fiz essa variável aqui, eu vou fazer o seguinte com ela. Sempre que tu sobe uma imagem no GNexus, ela vai para um diretório chamado resources. Então, se tu trocou isso, fique atento para fazer o endereçamento correto. Você vai trocar aqui o resources e vai colocar o nome da imagem no momento que tu criou ela na KB. Se deu um nome, o GNX te obriga a dar um nome, você vai pegar esse nome e a extensão dela e vai colocar aqui, porque é exatamente assim que ela fica fisicamente na pasta. Então tá feito. Se ele já estiver reconhecendo, pare, atualiza a minha flag de controle e coloca o microfone desligado. Do contrário é exatamente isso aqui. O que era stop passa a ser start. A minha variável de controle, que era falsa, passa a ser true. E o meu microfone ligado, eu chamei ele só de Image Mic. Chamem como quiser, esses nomes podem ser como vocês bem entenderem. E pronto, está salvo o arquivo. Quando eu salvei o arquivo, então agora eu posso vir aqui, atualizar a aplicação, e quando eu clicar nesse botão, é normal que o navegador vai te perguntar isso aqui por medida de segurança, ele não sai executando, o usuário tem que dar essa confirmação. E aí, agora eu ativei o microfone, ele está me ouvindo, então à medida que eu for falando, ele está agrupando tudo isso, e quando eu fizer uma pequena pausa, é quando ele vai disparar aquele onResult. Olha lá, e aí quando ele dispara o onResult é onde ele vai jogar todo esse conteúdo para a variável que eu rastreei, aí, a minha variável vlong_varchar. E aí ele pega e vai complementando, ele não mata o anterior, ele vai acrescentando, porque a gente colocou lá um mais igual, então ele vai sempre acrescentando. E aí ele vai fazer isso até enquanto eu estiver com o meu microfone ligado. Depois que eu desliguei o microfone, aí agora eu não preciso dar pausa nenhuma, tal, porque ele não está mais gravando. Mas se eu quiser continuar gravando, eu venho aqui, clico de novo, e aí à medida que eu for falando, na próxima pausa que eu der, ele vai acrescentar mais textos aqui na minha caixa de diálogo. Tá lá. Então é isso, uma funcionalidade aí de 15 minutos que eu tenho certeza que o usuário final, que tem que digitar um monte de coisa, que às vezes comete erros na transcrição, digita errado alguma coisa, daqui a pouco conversando com a aplicação vai resolver o problema. É claro que não pode ter muito ruído, muito barulho, né, em volta, porque senão ele não te ouve direito e as palavras não saem de acordo. Às vezes saem palavras erradas, mas é muito mais fácil você fazer alguma correção pontual no texto transcrito do que ter que digitar tudo isso. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para a aplicação de vocês e principalmente facilitando o usuário da aplicação. Valeu, galera. Um abraço.